Olá, meus amigos do YouTube, que bom voltar com vocês aqui para mais um vídeo. E como nós temos sido abençoados, eu digo nós, porque eu também assisto e também sou abençoado e recebo de vocês um feedback de como que os nossos conteúdos aqui têm trazido alguma luz, alguma direção e têm feito muito bem. E eu gostaria que você que está assistindo pela primeira vez agora não deixasse de comentar aquilo que você entendeu e o que fez sentido na sua vida. Se você é novo aqui no canal, você já é meu convidado agora a clicar aí, subscrever, seguir, ativar as notificações para participar sempre de conteúdos novos. O nosso objetivo aqui é trazer a palavra de Deus, uma reflexão e com certeza Deus opera pela ministração da palavra de Deus. E no conteúdo de hoje vai ser muito especial, porque nós vamos falar da história de uma jovem que tinha tudo para ser muito feliz. Filha de nobres, rica, se casou com o rei e decidiu viver uma vida seca. Viveu sem filhos, isolada, inclusive sofrendo dentro do palácio. Quantas pessoas são assim? Tem tudo para ser feliz, tem tudo para ter sucesso, tem tudo para viver uma vida plena, mas por decisões erradas acaba vivendo uma vida muito aquém daquilo que poderia ser, que poderia ter. Talvez seja o que você está vivendo agora. Mas por que não começar o nosso conteúdo de hoje fazendo uma oração? Convidando Jesus para estar conosco aqui e para que onde você estiver, a palavra de Deus entre no seu coração e o Senhor lhe dê uma direção. Quem sabe depois desse vídeo você terá uma direção para mudar o rumo da sua vida e começar a desfrutar de coisas que você poderia estar desfrutando há muito tempo. Ou começar a desfrutar de coisas que você jamais pensou que teria condições ou possibilidade. Vamos orar? Você quer receber comigo uma oração? Feche os seus olhos onde você estiver, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero começar o conteúdo deste canal de uma forma diferente. Eu quero começar orando por esta pessoa. Eu sei que se ela está acessando esse canal, se alguém lhe enviou este vídeo, é porque, na verdade, o Senhor tem um plano para a vida dela. Eu te peço que o Senhor abra os olhos do entendimento desta pessoa que ora comigo nesse instante. Independente do seu passado, do seu histórico, da sua idade, da sua classe social, que ela seja alcançada pelo Senhor agora, que o teu Espírito fale no coração dela, que os braços amorosos do Pai o abrace neste momento e em nome de Jesus, que ela receba algo de ti, que todos, meu Deus, terminem esse vídeo abençoados. Em nome de Jesus, fica conosco, fale conosco e que toda a honra seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Concorde comigo, diga amém. Se você concorda, escreva aí, eu creio. Escreva aí, eu creio. Então vamos falar aqui desta jovem. Vamos falar desta jovem que tinha tudo para ser feliz. A Bíblia diz no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, uma história muito interessante de quando o rei Davi, ele traz a arca que estava perdida para Jerusalém. Ele vai buscar a arca no início do seu governo. O objetivo dele era trazer a presença de Deus para o centro do seu governo. A arca que representava a presença de Deus. A história é um pouco longa e a Bíblia vai nos contar que nesta comitiva, né, nesse processo de trazer a arca, quando a arca está sendo trazida ou levada para Jerusalém, havia ali uma banda sonora a tocar, havia ali os guardas a fazer ali aquele cortejo militar, havia o povo a adorar a Deus, havia ali uma grande movimentação em toda a cidade para a chegada da arca. Era um dia de festa, era um dia festivo. Mas a Bíblia vai nos relatar algum detalhe, um detalhe muito específico. Quando a arca está sendo trazida para Jerusalém, ela está entrando em Jerusalém, lá do palácio, da janela do palácio, a Bíblia diz que a esposa de Davi,
que era o rei. A filha do anterior rei, filha de Saul, ou seja, era princesa que se casou com o rei. Então, 2 vezes ela tinha ali condições de viver uma vida nobre. Era filha de rei e agora mulher de rei. Ou seja, tinha tudo para viver no mais alto nível. A Bíblia diz que lá da janela, ela olha, ela vê o seu marido, Davi, dançando, se alegrando diante da arca, e o texto vai dizer que ela desprezou ele no seu coração. E esse detalhe já vai ali no final do capítulo 6 nos mostrar que Mical vive uma vida seca, morreu sem filhos. Não apenas sem filhos, mas o seu próprio marido tinha ali alguma aversão, alguma rejeição a ela por causa do seu comportamento ou por causa da decisão de viver uma vida daquela forma, né? Uma vida, ela estava ali, mas não se sentia parte. Eu quero falar com você sobre 3 sinais de que você pode estar perdendo as coisas grandes que Deus sonhou para a sua vida. 3 sinais que você tem que ficar muito atento. Existem 3 tipos de bênçãos que nós recebemos quando nós entendemos esses 3 sinais. E eu quero colocar o primeiro deles aqui. Primeiro, pertencer ao grupo. Quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de pertencer a uma igreja, significa que você tem que ter o senso de fazer parte. Ora, se toda a nação havia ido lá com Davi, estava ali recebendo a arca, foi um feriado, a cidade parou para receber a arca, a banda tocava, os levitas carregavam, o rei dançava, os líderes aplaudiam, as crianças festejavam. Por que Mical não foi? Onde é que Mical estava? Na janela. Talvez ela se achava nobre demais? Talvez ela se achava, sabe, especial demais? Não sei. Eu sei que ela não foi. Existe uma bênção que nós só recebemos quando nós estamos em comunhão. Não nos diz o Salmo 133? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Olha, talvez você tenha perdido bênçãos porque você se acha especial demais. E você diz, não, eu não vou lá me misturar com aquele grupo ali, eu não vou fazer parte com aquelas pessoas. É só o pessoal do evangelismo, é só o pessoal da limpeza. Não, é só o pessoal do evangelismo de rua, sabe? E às vezes nós nos isolamos e nós perdemos bênçãos que foram entregues no coletivo. Mical se isolou, ela não foi. Então, o primeiro sinal é quando a pessoa se isola. Meu pastor, o pastor Jaime, sempre prega que aquele que se isola, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Ele busca o próprio interesse. Então, primeiro tópico aqui, faça parte. Sinta-se parte. Tenha o senso de pertença. Não é, o pessoal da igreja. Não, é a minha igreja. Não é aquelas pessoas. Não, é a minha família. Eu faço parte disso. Você sabia que empresários de sucesso, funcionários de sucesso nas empresas, os funcionários que mais recebem ou que mais conseguem promoções na empresa são aqueles que dizem assim, olha, a nossa empresa, ele sente-se parte dela. Então, pertença. Primeiro sinal que nós vemos aqui em Mical é que ela não se sentia parte. Apesar de ser esposa do rei, de ser filha do anterior rei, ela não se sentia parte. Segundo, anote aí, isso é muito importante. Olha, aproveita enquanto você está anotando, se você não segue,
segue o canal aí para receber bastante conteúdos e para nos apoiar. E se já começa a fazer sentido para você, por que não enviar para alguém para que alguém seja abençoado também? O segundo sinal que eu quero colocar aqui é a questão do discipulado. Ou seja, o que é discipulado? A ideia de discipulado é quando você caminha com alguém e aprende com esse alguém. O discipulador caminha com o discípulo e vai passando, ensinando o discípulo. Não existe discipulado sem caminhar juntos. Discipulado não é sentar e ficar apenas lendo. Discipulado é andar juntos e compartilhar. Então você vai discipulando. Mical decidiu não ser discipulada. Como esposa do rei, ela deveria pelo menos respeitá-lo e dizer: eu vou com você, eu vou estar presente, eu sou a primeira dama, eu quero estar ali. Ela optou em não fazer isso. A Bíblia nos conta sobre mulheres que optaram em não caminhar com o marido. Aliás, a Bíblia nos conta uma história muito interessante sobre a rainha Vasti, esposa do rei Assuero, né, na história de Esther. O rei deu uma festa e o rei disse: eu quero trazer aqui a minha esposa, a rainha Vasti, para que todos vocês vejam a primeira dama. Ela não estava disposta a caminhar com o marido. A Bíblia diz: caminharão dois juntos se não estão de pleno, de mútuo acordo. E ela disse: não, eu não quero. E ela não foi. Você conhece a história? Se não conhece, fica aí a dica. Vai ler a história de Esther, o livro de Esther. O rei Assuero simplesmente baniu a Vasti e ela nunca mais pôde entrar na presença do rei. E no lugar dela foi colocada uma nova rainha, que foi a rainha Esther. Uma história linda na Bíblia Sagrada. Isso mostra o que acontece quando nós não queremos caminhar juntos. Não é possível chegar ao sucesso sem caminhar juntos, sem concordância. E talvez aqui esteja a chave, a segunda chave, que está te impedindo de alcançar grandes coisas. Você precisa aprender a caminhar junto com a sua liderança, com o seu discipulador. Há uma bênção no coletivo. Quando você está no meio da congregação, da igreja, você adora, você recebe, ali a bênção flui. Salmo 133, a bênção no coletivo. Mas depois há uma bênção no caminhar juntos, no andar de dois em dois. Fazer parte de um pequeno grupo ali, onde você aprende, onde você abre o coração, onde você aprende com as pessoas, onde alguém te ensina, onde alguém puxa por você e diz: olha, não, não, não. Nós precisamos disso. Você já parou para pensar por que Jesus sempre mandou os discípulos de dois em dois? Ele nunca mandou os discípulos sozinhos? Até para buscar um jumento, que era algo aparentemente fácil, vai lá, solta o jumentinho e traz aqui que eu vou precisar dele. Ele não mandou um discípulo, ele mandou dois. Isso é discipulado, isso é comunhão. Porque nós aprendemos. Dois vale mais do que um. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não quebra. Você está andando sozinho? Você anda decidindo tudo sozinho? Talvez seja por isso que você está deixando de desfrutar de todo o seu potencial e de tudo aquilo que você pode ser e você pode ter. Então, discipulado. Há uma bênção no discipulado. Há uma bênção em você poder pegar o seu telefone e falar com alguém. Há uma bênção em ter alguém perto de você. Há uma bênção em você andar junto com as pessoas. Não se isole. Uma única vez, Jesus mandou um dos discípulos sair para fazer algo. E dessa vez foi quando ele disse: Judas, o que tem que fazer, faça logo. Foi a única vez. Judas saiu e foi trair Jesus. Não saia sozinho. Discipulado é a segunda chave. E Mical não foi discipulada. Ela preferiu ficar na janela. Ela preferiu ficar ali,
remoendo. A Bíblia diz claramente lá em 2 Samuel 6 que ela olhou para Davi e ela no seu coração, ela, sabe, o desprezou. Ela ficou ali, coração amargurado. Ei, aprenda a caminhar juntos. Aprenda a aplaudir os seus irmãos. Aprenda a ficar feliz quando o nome de alguém é citado e você pode estar ali. Você não foi chamado, mas você está do lado. Vocês são amigos, vocês caminham juntos. Caminhem juntos. Essa é a segunda bênção. E para terminar aqui, a terceira. A terceira é o secreto. A terceira é a nossa vida secreta com Deus. Porque o grande problema de Mical, por ela não ter filhos, por ela viver uma vida seca, é porque lá dentro do seu coração, ela alimentava, ela cultivava uma semente de amargura. A Bíblia diz que você tem que tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E agora eu estou falando com pessoas que, tal como Mical, carrega consigo, talvez, uma dor. Mical pode não ter entendido muitas coisas que aconteceram na sua vida. Seu pai ficou louco, queria matar Davi. Depois ela se casa com Davi, mas o pai, ela é levada para um outro homem. Depois Davi manda buscá-la. A vida dela foi conturbada. Ela poderia ter dobrado o seu joelho e ter orado ao Senhor para que Deus tirasse aquela amargura dela. Um paralelo de Mical é Ana. Ana tinha uma vida que também era conturbada. Ana não entendia muitas coisas. Todos os anos, Ana ia lá em Siló com seu marido, o Eucana, 1 Samuel capítulo 1, essa história que eu estou falando, e ela ia ali todos os anos, ela não se sentia parte, tal como Mical, ela ia amargurada, como Mical. O marido dela tinha uma outra mulher chamada Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha, e ela era uma mulher amargurada, tal como Mical. Mas Ana mudou aquele quadro. Ana se arrependeu. Ana se quebrantou. Ana chorou. Ana foi curada. A Bíblia vai nos contar que um dia lá no tabernáculo ela chora, se arrepende, lamenta, recebe a cura. Sai de lá curada. Engravidou-se de Samuel e depois teve mais 5 filhos. Será que Mical não poderia ter seguido esse mesmo exemplo? Ter chorado diante de Deus e ter dito, Senhor, eu não entendo por que o meu pai morreu daquela forma, não entendo por que o meu casamento foi conturbado, eu não entendo por que tudo isso aconteceu, mas eu não quero viver assim. Eu quero uma mudança. Eu posso te garantir o seguinte, que se ela tivesse orado, Deus teria mudado aquela situação e quem sabe a gente teria uma outra história, teríamos um outro desfecho nessa história de Mical. Mas ela preferiu cultivar os seus desabores, as suas tristezas. Minha orientação para você aqui, entra no teu quarto, fecha a porta, chore diante de Deus, conta para ele não vai se entristecer, ele não vai se aborrecer com a sua história, porque ele conhece a sua história. Ele só quer que você abra o seu coração e que você peça a ele perdão, peça ajuda, orientação e ele vai te dar uma saída. E aí, com certeza, você não vai viver uma vida seca. Você não vai viver uma vida, sabe, uma vida sem frutos. Pelo contrário. Salmos capítulo 1 está escrito que o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Talvez você esteve lá, talvez você passou por lá, mas você não se detém lá, você sai de lá.
Você não anda no conselho dos ímpios. Todo mundo diz para você, odeie mesmo, se vingue mesmo. Você diz, não. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Sabe o que a lei do Senhor é? Ela é boa. A lei do Senhor dá vida. A lei do Senhor traz paz. E fica na lei do Senhor, medita nela. Este será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujos frutos, as folhas não caem, os frutos vêm na estação própria. Tudo o que fizer prosperará. Ei, você vai viver uma vida plena. Você é filho do rei. É filha do rei. Você tem um compromisso com ele. Ele te ama e ele tem vida para você. Se você crê nisso, escreva aqui embaixo um comentário e declare isso, porque verbaliza isso, diga, eu creio, sou filho do rei, vou viver o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz, se creres e me ouvires, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos declarar isso? Então, em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e declaro que os seus olhos possam terem sido abertos, você possa ter sido ajudado por esta mensagem, que você possa ter entendido que em comunhão com a igreja, discipulado um a um, num grupo pequeno, e que individualmente, sua vida pessoal com Deus, você cuidando dessas 3 áreas, ficando atento a esses 3 sinais, que você possa viver plenamente uma vida abençoada. Eu declaro isso sobre a sua vida, no nome de Jesus. Tome posse, diga graças a Deus, e se você foi abençoado, mande para alguém esse conteúdo, e não esqueça de contar para mim o testemunho, de contar o que mudou aí, porque muitas pessoas estão tomando decisão nessa hora, e é importante que você depois me conte. Se você precisar falar com o reverendo, fale aí comigo abaixo no privado, ou mande uma mensagem para nós, na descrição aí tem o nosso WhatsApp, tem todas as formas para você entrar em contato com o reverendo Machado, ou até mesmo aqui com a nossa Igreja Internacional da Graça em Portugal. Nós somos uma família e queremos te ajudar. Receba o meu abraço, até o próximo conteúdo, em nome de Jesus.